Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa neste 6 de fevereiro, segunda-feira, num 6 de fevereiro, em 1962, o Brasil perdia Cândido Portinari, nascido em Brodowski, São Paulo. Morreu com 58 anos, intoxicado por chumbo das tintas que ele usava. As obras dele estavam no Palácio do Planalto até 2016, depois houve uma troca com museus. De modo que nada sofreram no dia 8 de janeiro. E hoje também é o dia, em 1818, da aclamação de Dom João VI como rei do Brasil, de Portugal e Algarves. Vocês já imaginaram que Rio de Janeiro era a capital de um país europeu? No Reino Unido, né? De Brasil, Portugal e Algarves, a capital era aqui. O rei estava aqui, o rei Dom João VI, que era príncipe, regente, até regente porque Dona Maria foi considerada, chamavam de Maria Louca, né? Que não podia mais continuar como rainha de Portugal. E o filho, que se beneficiou pelo fato de ter morrido o irmão mais velho dele, assumiu João VI, como príncipe regente. Muito injustiçado, como lembra meu amigo pesquisador da história do Brasil, Manuel Neto, lá de Natal. O fizeram assim meio caricatural, quando ele foi muito estrategista. Imagina que ele enganou Napoleão. Outros reinos europeus não conseguiram enganar Napoleão, ele enganou Napoleão. Até o último momento, já estava embarcado lá no Tejo, né, e continuava enganando os franceses. E trouxe a sede de Portugal para o Brasil, em 1808. A rainha morreu em 16, ele foi aclamado em 18, e depois em 21, se não me engano, em abril, foi. Em abril de 21, ele voltou para Portugal, porque a coisa estava, os portugueses, olha, não pode, o nosso rei tá no Rio de Janeiro, né? Ele foi chamado. E os brasileiros aqui, puxa, vamos voltar a ser colônia. Éramos sede do reinado, de um reino europeu, e vamos voltar a ser colônia. Aí ele deixou o príncipe aqui. Aliás, no dia da aclamação, no dia 6 de fevereiro de 1818, Pedro, né, o nosso Pedro I, Pedro IV de Portugal, e Miguel, os dois filhos dele, beijaram a mão jurando fidelidade ao rei. Miguel voltou para Portugal e depois conduziu uma revolução, que foi a causa de Pedro I ir embora e deixar aqui o menino Pedro II. Está lá no Rossio uma estátua de Pedro IV, o rei guerreiro, lá em Portugal. João morreu em 25, João VI. Dizem que foi envenenado, né? Já eram aquelas brigas lá. Bom, fica aqui um pouquinho das nossas origens, a nossa história. Não esqueça de... Ah, sim, não, e eu estava esquecendo, eu quero recomendar. A história está aqui, ó. Livro da minha ex-colega de televisão, Val Bochão. Se chama O Rei que Espionou Napoleão. Ela romanceou a história, contando a história do Lucas, né? Mas é a história de João VI. Uma bela história, recomendo. O Rei que Espionou Napoleão. Val Bochão. Bem, gente, então não esqueça de se juntar a nós e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos à conversa com assuntos de hoje.
Primeiro assunto, Lula foi para o Rio de Janeiro para empossar Aloysio Mercadante na presidência do BNDES. E aí aproveitou para dizer coisas que sempre causam problema. Disse que o movimento aí de 8 de janeiro foi organizado pelos ricos que perderam a eleição. Você já vê aí o cheiro da luta de classes. Foram os ricos que perderam a eleição. O que mais que ele disse lá? Além da revolta dos ricos que perderam a eleição. Ele disse que acabou sendo fiador moral de Cuba e Venezuela. Diz que Cuba e Venezuela só não pagaram porque Bolsonaro não cobrou. Aliás, Cuba está garantindo com charutos. Vamos fumar muito charuto, pelo jeito, né? E que foi uma conversa de Bolsonaro, que Cuba e Venezuela não pagaram. Não? E voltou a criticar o Banco Central e o Conselho de Política Monetária por causa da taxa Selic, que está em 13,75%. Está esquecendo que no primeiro ano do governo dele, a taxa Selic estava em 26,5%. Né? Aí critica o Banco Central, já chamou a autonomia do Banco Central de bobagem. Aí eu leio no Estadão de hoje, o Alexandre Schwartzman, dando uma entrevista. Ele foi diretor da área internacional do Banco Central, né, lá atrás, explicando que não há espaço para cortar juros. E disse, meio decepcionado, olha, aqueles que sonhavam que Lula de hoje seria o Lula do primeiro mandato, vão descobrir que é Lula do mandato de Dilma. Se continuarem apostando nisso, vão perder dinheiro. Disse que o pacote de Haddad é de um amadorismo que ruboriza qualquer um que entenda a situação. Que está em pleno uso aí o slogan "gasto é vida". E que há até ideias exóticas, como essa história de moeda junto com a Argentina. Né? Que quem acredita na tal âncora fiscal está merecendo perder dinheiro mesmo. Vejam só, ele falou aí de amadorismo, eu chamaria também de primarismo, por exemplo, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, né, ao ser informado, olha, empresas como Uber podem deixar o país, se quiser regulamentar e enquadrar o pessoal que está trabalhando com Uber. Aí ele disse, não interessa, se quiser deixar o país pode sair, que aí eu uso os Correios. Aí você liga, vamos chamar os Correios para me levar para tal lugar. Eu não sei como é que vai ser, se bota selo na testa da gente ou não. Né? São ideias assim fáceis, primárias, amadoras. Né? Vamos ter serviço de entrega. Está lá no valor econômico essa história aí. Bom, vamos em frente. Queria comentar com vocês a propósito. Eu não sabia, os paulistas e os paulistanos sabem. Tem no serviço público lá em São Paulo, no estadual e em alguns municipais, salário esposa. O sujeito é funcionário público estadual de São Paulo, ou funcionário público de Amparo, por exemplo, municipal. Se a mulher dele não trabalhar, ele ganha um salário esposa. No município de São Paulo, isso já foi abolido em 2020. Deixa eu ver, eu anotei aqui, porque eu não conhecia essa história. Lá em São Paulo, foi abolido em agosto de 2020, no município de São Paulo. E agora, a Procuradoria-Geral da República está dizendo, isso não pode, isso atenta contra a moralidade, a igualdade, atenta contra a proibição de haver diferença de salário por causa do estado civil da pessoa. E entrou no Supremo já faz 2 anos.
O relator é o ministro Barroso. Agora que parece que o Supremo vai votar. Quer dizer, o pessoal está ganhando nesses 2 anos aí, né? Esse tal de salário esposa. Bom, eu queria mostrar para vocês, pedir licença para o Poder 360, que fez um apanhado mostrando que 12 ministros têm ações na justiça. São 22 ações. 5 respondem a processos por causa de cargos anteriores, cargos políticos anteriores. E 3 é porque estão devendo, estão respondendo por dívidas. Está lá Ana Moser por dívida, Camilo Santana por improbidade, Carlos Fávaro por dívida, Carlos Lupe improbidade, Flávio Dino improbidade, Luciana Santos improbidade, Luiz Marinho nepotismo, Margarete Menezes dívida, Renan Filho é na Lava Jato, está em segredo de justiça, Rui Costa improbidade, Valdez Góes peculato e Wellington Dias nepotismo. Aí tem 3 que já tiveram condenação. Valdez Góes foi condenado no Superior Tribunal de Justiça em 2019 a 6 anos e 9 meses de prisão em regime semiaberto. Ganhou um liminar no Supremo em 2020 e é uma decisão que ainda está dependendo aí, né? É uma ação de desvio de recursos lá no Amapá, que era para pagar empréstimo consignado de servidores, quando ele era governador. A Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, é por tempos de prefeita lá de Olinda, né? São 4 ações judiciais em que ela foi condenada, está aguardando recurso. O Luiz Marinho também foi condenado, foi inocentado em primeira instância e condenado em segunda instância, em novembro último. A uma multa igual a 6 salários mínimos, entrou com recurso, né? Lá no tempo que era prefeito de São Bernardo, por nepotismo. A Ana Moser diz que está devendo IPTU de Guarujá e São Sebastião, em São Paulo, que está tratando de pagar, né? O Camilo Santana tem um deputado estadual que está questionando aposentadorias especiais e tal, e o ministro alega que não foi responsável, né, quando era governador do Ceará. O Carlos Fávaro são uma dívida com outras 3 pessoas que estão discutindo na justiça. O Carlos Lupe foi uma viagem no tempo em que ele era chefe no Ministério do Trabalho. Ele agora é ministro do Trabalho, né? O Flávio Dino diz que não tem nenhuma prova de irregularidade num contrato de obras de um hospital público. A Margarete Menezes está devendo para o próprio ministério em que ela é ministra agora, né, de 1 milhão. Diz que era por causa da pandemia que não pôde pagar. O Renan Filho, como eu disse, é segredo de justiça. O Rui Costa é ventilador no tempo da pandemia, ele era lá daquele consórcio do Nordeste, e o Wellington Dias foi o que eu achei menos, não havia razão, porque é lá um secretário da Fazenda que indicou o sogro, né, para ser coordenador de um programa. Aí o Wellington Dias está diante de um caso de nepotismo, e ele parece que o próprio juiz julgou improcedente. Mas, enfim, estão aí as explicações, o Poder mostra, o Poder 360 mostra e dá as explicações também de cada um que está respondendo na justiça. Bom, falar em justiça, o ministro Alexandre de Moraes liberou as redes sociais da deputada Carla Zambelli. Agora ela continua respondendo lá pela história da pistola, apontando para o sujeito que a agrediu verbalmente lá em São Paulo, atravessou a rua com a pistola. Falando em justiça, tem 47 presos, porque estavam pedindo democracia, né? Foram acusados de ativismo subversivo contra o governo, né? E está começando hoje o julgamento deles, né? Estão sujeitos à prisão perpétua, portanto, não é no Brasil, é lá na China, lá em Hong Kong. Eles estão sendo acusados de tentar derrubar o governo chinês. Os juízes são todos escolhidos pelo governo
do PCC, que é Partido Comunista Chinês. De Brasília, Alexandre Garcia.